Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E hoje mais um reforço foi anunciado no Vasco da Gama, dessa vez o lateral direito, o Everton, que tem passagem pelo Bragantino, Cruzeiro e outros clubes nas categorias de base, inclusive tem passagem pela seleção brasileira. Foi o jogador aí que eu trouxe alguns vídeos atrás que deu a caneta no Neymar. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer detalhes de quem é esse jogador, como foi essa contratação, se vai dar certo, se não vai dar, trazer detalhes desse novo reforço do Vasco para 2022. Além dele, também está sendo esperado Bruno Nazário nessa semana para realizar exames médicos. Vamos trazer novidades dessa situação e falar também sobre o pacotão de reforços do Atlético Goianiense. O Vasco pode estar trazendo 3 jogadores do clube para 2022. O atacante Zé Roberto, o zagueiro Lucas Oliveira e o volante Matheus Barbosa. Vamos trazer detalhes e, é claro, além disso, muitas outras novidades. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Aqui embaixo também ativem o seu sininho de notificação, deixem o seu like, porque o seu like é importantíssimo para o nosso crescimento. E também o seu comentário sobre o que você vem achando das movimentações do Vasco no mercado e se você gostou da contratação do Everton, novo reforço do Gigante da Colina. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar o vídeo antes de trazer novidades sobre contratações, trazer informações sobre essa semana de treinos no Vasco. Sábado tivemos o retorno já do Thiago Rodrigues e do Leonardo Matos, 2 jogadores que foram afastados pois teriam testado positivo para a Covid-19. Já retornaram às atividades no sábado, domingo não teve treino no CT, mas hoje, a partir de hoje, eles retornam normalmente às suas atividades de treino. E além dos 2, hoje também retornaram mais 3 jogadores, Nenê, Riquelme e Matias Galarza. Os 3 também haviam testado positivo para a Covid-19 e retornam hoje aos treinamentos. Outro que também tinha ficado de fora é o Luiz Cangá. Nem chegou sequer a viajar para o Rio de Janeiro, pois lá mesmo no Equador tinha testado positivo. Permaneceu por lá e deve estar chegando, aliás, nessa semana aqui na cidade carioca para fazer parte da equipe durante essa semana de pré-temporada. O único desfalque agora fica de fato sendo o John Jairo Sanches, que no sábado testou positivo para a doença. Com isso, o Vasco vai montando seu elenco, vai se preparando para esse ano de 2022, sendo dia 26 a sua estreia contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca. E agora falar, é claro, sobre contratações, né? O Zé Ricardo, nesse último sábado, deu uma entrevista coletiva à Vasco TV, foi perguntado sobre vários assuntos e um desses assuntos foi contratações, foi reforço. Ele deixou bem claro as posições que o Vasco ia no mercado contratar. Ele falou sobre um camisa 9, jogadores de lado de campo, pelo menos mais um meio-campista e pelo menos mais um zagueiro. Naquele período, ele nem sequer chegou a comentar sobre o lateral direito e um meio armador, pois essas 2 posições já estariam sendo preenchidas pela chegada do Everton, que foi confirmada hoje, e também a chegada do Bruno Nazário, que deve ser anunciado oficialmente ou nas próximas horas ou no mais tardar nos próximos dias. Com relação aos jogadores camisa 9 e de lado de campo, até o momento o Vasco ainda não estabeleceu um nome em definitivo para contratar. A gente vai trazer novidades de jogadores que podem avançar nessa situação. Mas com relação ao zagueiro e ao meio-campista, 2 jogadores ganham muita força e estão perto de fechar com o Vasco. É esse pacotão que eu falei do Atlético Goianiense. Matheus Barbosa, volante de qualidade, fez o primeiro semestre de 2021 vestindo a camisa do Cruzeiro e o segundo semestre vestindo a camisa do Atlético Goianiense, e o zagueiro é o Lucas Oliveira. A gente vai deixar a parte do Everton para o final do vídeo. Vamos agora falar sobre esse pacotão, esse pacote de reforço que pode estar chegando do clube goiano. Primeiramente, sobre a situação do volante Matheus Barbosa. O Matheus Barbosa é um jogador novo, de apenas 27 anos, jogador que se destacou no ano passado vestindo a camisa do Cruzeiro no primeiro semestre, mas já havia também se destacado no ano de 2020, quando ele fez a Série B vestindo a camisa do Cuiabá e jogou muita bola,
foi um dos destaques da equipe mato-grossense no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, naquele período, ele jogou ao lado do Anderson Conceição, atual zagueiro do Vasco da Gama. Ele pertence ao Avaí, tem os seus direitos econômicos ligados à equipe de Santa Catarina, porém foi emprestado em várias temporadas. Em 2020 estava emprestado ao Cuiabá, em 2021 no primeiro semestre estava emprestado ao Cruzeiro, até por isso foi transferido para o Atlético Goianiense porque pediu essa transferência para o Avaí e o Avaí o emprestou ao Atlético Goianiense no segundo trimestre, então ele vem sendo emprestado várias temporadas seguidas pela equipe do Avaí. E parece que nessa, mesmo ele tendo um contrato com o Atlético Goianiense por empréstimo até o final de 2022, ele vai ser emprestado ao Vasco da Gama. As informações que a gente tem é que o Vasco avançou nas negociações pela contratação do volante e agora a situação está praticamente definida e o jogador está fechado com o Vasco da Gama. Ontem, o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, conversou com o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, e o mesmo teria dito que pode abrir mão do empréstimo para deixar o atleta livre, fechando com o Vasco da Gama. Hoje, segundo o presidente Adson Batista, essa situação já deve ser resolvida. E como eu falei, sobre ali Anderson Conceição, que jogou com o atleta em 2020 pelo Cuiabá, as informações que a gente tem é que também Maurício Nassif, o mesmo empresário do Anderson Conceição, também é empresário do Matheus Barbosa, o que acabaria facilitando nas negociações. Então, agora é só esperar, é só aguardar. O Adson Batista também deu uma entrevista ontem ao GE, ao portal de notícias, dizendo que tem uma ótima relação com o gerente de futebol do Vasco, Carlos Brasil, confirmando aí de fato contato com o Vasco pelo jogador. As negociações estão avançando e o Matheus Barbosa pode ser anunciado aí nos próximos dias como novo volante do Vasco para essa próxima temporada. Com relação a características, a gente vai trazer mais detalhes nos próximos vídeos, mas é um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé, é um segundo volante, né? Um volante com as mesmas características do Yuri, aquele pegador que vai marcar, que vai chegar junto, é aquele volante que vai ver o jogo, vai ter mais visão de jogo, sair com a bola no pé, dominando, construindo a jogada de trás, saindo lá da defesa para construir a jogada ofensiva, um jogador de muita qualidade que deve estar fechando nos próximos dias. Além do Matheus Barbosa, outro atleta também do Atlético Goianiense deve estar chegando, Lucas Oliveira, um zagueiro aí de 26 anos, um zagueiro bastante promissor, e o Vasco segue monitorando a situação do atleta. O empresário dele é o Rodrigo Pitá. Ontem também, em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o atleta disse, o empresário do jogador disse que desconhece qualquer tipo de negociação, mas o presidente do Atlético Goianiense disse que está andando. Ou seja, foram duas palavras diferentes, porém o presidente, o diretor ali do clube, deixou bem claro que a situação está andando, sendo favorável ao Vasco da Gama. Tem um imbróglio, tem aí algo que acaba impossibilitando uma possível chegada do atleta ao Vasco. Questão de elenco. O Atlético Goianiense vai perdendo muitos zagueiros nesses últimos dias por saídas, contratações, negociações, e o Atlético está ficando com poucos zagueiros no elenco. E o Lucas Oliveira foi um jogador que jogou bastante nessa última temporada, um jogador que foi bastante utilizado, então o Atlético Goianiense vai demorar um pouquinho para liberar. Primeiro quer contratar alguns atletas antes de liberar o Lucas Oliveira para o Vasco da Gama. Depois que a diretoria goiana contratar alguns jogadores, o Lucas Oliveira deve ser liberado para vestir a camisa do Vasco nessa próxima temporada. Inclusive o Zé Ricardo nesses últimos dias já teria ligado para o atleta, conversado com ele para fechar e acertar os últimos detalhes, falando inclusive do projeto que ele tem para o Vasco desse ano de 2022, grandes chances do zagueiro fechar com o Vasco da Gama. E o último desse pacotão, Zé Roberto, o atacante que fez essa última temporada no Atlético Goianiense, foi o artilheiro da equipe na temporada com 17 gols, e a negociação dele voltou a esquentar nos bastidores de São Januário. É um jogador bom, de bastante qualidade, que foi importante, mas não quer permanecer no Atlético Goianiense. Atualmente, o canal também Atenção Vascaínos, tem que dar a matéria, entrou em contato com a diretoria atleticana para perguntar como estariam as negociações atualmente, se teria chance dele fechar com o Vasco, e a resposta foi: o Zé Roberto está negociando com o clube do futebol exterior. Mas caso nessas negociações não avancem, há chance dele fechar com o Vasco da Gama sim. O empecilho é que o Zé Roberto tem medo da questão salarial dentro do Gigante da Colina, os atrasos, a ausência de pagamento, então isso seria um motivo para que o atleta não fechasse com o Vasco da Gama. Mas caso de fato a proposta do exterior não venha a andar,
tem grande chance dele fechar com o Gigante da Colina. Inclusive o Adson Batista, presidente do Atlético, disse o seguinte, ao ser perguntado, né, sobre as possibilidades do Zé Roberto fechar com o Vasco. É difícil, mas eu já vi coisas acontecerem no futebol. Então agora é esperar, ver como vai andar as propostas lá do exterior que o atleta tem em mãos e, dependendo, ele pode fechar com o Vasco para essa próxima temporada. Deixe aí a sua opinião sobre o que você achou desse pacotão de 3 reforços que podem estar chegando do clube goiano. Agora, rapidamente, falar sobre 2 atletas que acabaram melando as negociações. Paulinho Mocelin e o Everaldo, atacante que fez essa última temporada no Corinthians. Paulinho Mocelin, que jogou na Chapecoense no ano de 2020, foi o destaque da equipe no acesso e fez essa última temporada no Sport, um jogador de lado de campo. O Vasco teve interesse na sua contratação, porém chegou tarde demais. O jogador acertou com o São Bernardo para fazer o Campeonato Paulista. Porém, apesar disso tudo, o atleta tem contrato apenas até o final da competição. Em contato aí com o empresário Rogério Brau e Marcelo Lipatin, a informação foi que ele tem contrato de fato até apenas o final do Campeonato Paulista e quem sabe após o término da competição ele pode fechar com o Vasco da Gama. Há um interesse sim do Vasco na contratação do jogador e agora é esperar como ele vai jogar aí, né, o Campeonato Paulista. Dependendo se tiver destaque, se realmente jogar bola, o Vasco pode tentar a sua contratação após o término da competição. E além dele, Everaldo. O Everaldo, jogador aí que tem passagem por Fluminense, Corinthians, fez essa última temporada no Sport. O Vasco ontem, informações que a gente teve, é que estava analisando o nome do atleta, porém acabou analisando tarde demais, porque o jogador fechou com o América Mineiro para essa próxima temporada e vai disputar aí com o Clube Mineiro em 2022, Campeonato Mineiro, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Vasco queria analisar a situação do atleta, volta a repetir, chegou tarde demais e hoje ele é um jogador do América Mineiro. E agora, falar sobre reforço. Hoje, o Vasco anunciou a contratação do Everton, lateral direito, de apenas 22 anos, 1,81 m, que tem como sua principal característica a ofensividade. É um jogador muito agudo, um jogador que sobe muito, é um jogador que aproveita ali os buracos, as brechas que a defesa adversária deixa e tem como essa sua principal característica. Tem passagens aí por Cruzeiro, Internacional e Figueirense, e é claro, o Bragantino, onde fez essa sua última temporada. Será emprestado ao Vasco até o final de 2022. Nessa última temporada com o Bragantino foram 19 jogos, 14 como titular, 1 gol e 1 assistência. Um jogador aí de bastante qualidade, novo, que tem muito a evoluir. Ontem ele chegou no Rio de Janeiro, inclusive deu uma entrevista ao canal Vene Casagrande. Então, sem muita enrolação, deem uma olhada aí da entrevista que o Everton concedeu aí ao nosso companheiro Vene Casagrande, ele já falando como um reforço do Vasco da Gama. Então, fala daí, Everton, quais são as suas expectativas para 2022? Qual é a expectativa que você tem para vestir a camisa Cruz Maltina nesse ano? A primeira expectativa que eu tô é começar logo a jogar, conhecer meus companheiros de equipe, conhecer o clube, né? Pela grandeza do clube que é o Vasco da Gama. Estou muito feliz de estar aqui no Vasco da Gama e falo para a torcida que eu vou honrar o manto do clube e vou dar meu sangue dentro de campo. O que fez para você, provavelmente jogador jovem, destaque do Red Bull Bragantino, provavelmente recebeu outras propostas, o que você fez você topar a oferta vascaína? Primeiro de tudo é a grandeza do clube, né? Passou vários jogadores de muita qualidade, jogadores que são referência no futebol brasileiro e mundial também. E pelo que o Vasco tem, pelos títulos que o Vasco tem em si, isso aí é muito favorecido a eu vir para cá e ser feliz no Vasco da Gama. Você chegou a conversar com algum jogador do Vasco, do elenco do Vasco, antes de fechar com o Vasco? Sim, falei com o Edmar, perguntei como é a estrutura do clube. Ele falou que a estrutura do clube é muito boa, as pessoas são receptivas no trabalho, no dia a dia. E isso aí favorece ao jogador quando chega, né? E isso aí é muito bom para um atleta. E se você pudesse mandar um recado agora para a torcida vascaína, qual recado você mandaria? O recado para mandar para a torcida é que eu vou honrar a camisa, né, como eu falei, que eu vou correr o máximo, vou me doar dentro de campo e vou mostrar minha qualidade e minha personalidade que eu tenho e fazer meu trabalho bem feito aqui no Vasco.
Você mencionou suas qualidades aí, para aqueles torcedores que não te conhecem, se apresente a esse torcedor. Quais são as suas qualidades? Para me apresentar aqui para o torcedor do Vasco da Gama, quero dizer que sou um jogador ousado, tenho muita personalidade no que eu faço. E na parte defensiva ali atrás também, sou um jogador que vem evoluindo muito na parte defensiva. E na parte ofensiva eu sou muito agressivo. Então você vai fazer de tudo para ajudar o Vasco a subir para a Série A novamente? Com certeza. É onde o Vasco nunca deveria ter saído, né? E eu vou ajudar da melhor forma possível para ano que vem a gente tá na Série A. Então, como vocês viram aí, o Everton chegou, já foi anunciado hoje pelo Vasco da Gama. E deixa as suas expectativas sobre o que você acha desse reforço. Será que vai dar certo? Deixa a sua opinião aqui, eu faço questão de responder a cada um de vocês. O jogador jovem, promissor, que vai disputar a vaga da lateral direita com o zagueiro com o lateral, Leonardo Matos. E além do Everton, também está sendo esperado no CT Moacir Barbosa o Bruno Nazário. É esperado ele nessa semana para realizar os exames médicos e também ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco. Dos 7 que o Carlos Brasil prometeu até o dia 26, 2 já chegaram, restam apenas 5. Como eu falei no início do vídeo, zagueiro, volante, pontas e centroavante ainda vão chegar nesse pacotão aí nos próximos dias. A gente vai estar informando a cada um de vocês. Desculpe pelo vídeo mais longo, foi mal também pelo horário, prometo sempre vídeo 11 horas, hoje não deu pra colocar, mas às 6 horas da tarde a gente retorna aqui com conteúdo pra vocês e quem sabe a gente tem uma terceira edição na parte da noite. Muito obrigado, um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.